Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 10 de junho de 2024, nós vamos para a nossa 13ª parte do livro Conspiração 6, Conspiração Gênesis 6, né? Livro muito bom aí, quem está acompanhando a série vale a pena. Então, se você não começou, né, a ver desde o começo, para o vídeo, volta lá, aproveita, né, tem bastante conteúdo aí para você curtir. E então, mas quem já está acompanhando direitinho, se prepara que vamos, né, continuar hoje. Primeiro, como sempre, eu lembro vocês dos meus quadrinhos, né? Os meus quadrinhos aqui, todos os roteiros de cinema que eu escrevi, então você lê como se estivesse vendo um filme. Temos o Lambo primeiro, que é uma história para todo mundo que gosta de animal, criança, adulto, né? Então você pode curtir com os teus filhos, com os teus sobrinhos, dar de presente. Tem trilha sonora no Spotify. É uma história legal demais, bonita, divertida, emocionante, tá? Então não perca o Lambo. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, sobre teoria da conspiração, sociedades secretas, nova ordem mundial, muita ciência, muita escatologia também, tão imperdível para você que gosta desses assuntos e quer entender de uma forma fácil ou quer dar de presente para alguém, né, para apresentar esses assuntos para alguém também. É muito legal. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais. Quem gosta dos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, né? Aquela época que o mocinho era mocinho, mocinha era mocinha, não tinha confusão. Mas é um romance muito legal, mostra, né, como você tem que superar os seus inimigos para alcançar os objetivos. Tem trilha sonora no Spotify também, tá? Temos Um Outro Dia, que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura, uma história emocionante sobre as armadilhas que os jovens hoje têm que lidar, como droga, dependência, né, química, abuso sexual, doutrinação política, mas com um viés sobrenatural, uma mensagem surpreendente, realmente uma história muito legal. E a gente fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico sobre você enfrentar o mal face a face e sobreviver, sobre a verdadeira fé e a falsa fé, né, falsos profetas, e como distinguir, né, o falso do verdadeiro. Então uma história também eletrizante, mas com uma redenção no final muito, muito bonita, muito legal. Então não perca, pessoal, todos esses quadrinhos aqui, todos com mais de 100 páginas, super bem feitos, tá? Com grandes artistas, você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, é pelos meus canais, que eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição, tem o meu site, felipefalgozzi.com. Tem também o meu Instagram, que você pode mandar um direct, eu te explico como você, né, recebe na sua casa com um autógrafo, uma dedicatória. Então é só mandar um direct lá no Instagram ou então uma mensagem na página do Aurora HQ no Facebook. Todos os links estão aqui embaixo, é facinho, só você clicar. Então, né, não é, esquece Amazon, esquece Mercado Livre, não é por lá, é diretamente comigo. Eu mando com uma dedicatória, com um autógrafo para vocês terem, né, guardar na estante, tá bom? É um material que com certeza, né, todo mundo vai curtir demais, já curte e falta você então. O que mais? Aqui embaixo tem o link do Odysee, que é a plataforma alternativa ao YouTube, e também tem o link do Subscribestar, que é a plataforma para quem quer se tornar apoiador do canal. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia pelo Subscribestar. Se você quiser se tornar um apoiador, uma apoiadora, é só entrar lá e daí você escolhe como você quer apoiar, tá bom? O que mais, pessoal? É isso. Não esqueça de clicar, né, no sininho, se inscrever no canal, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui onde paramos. Então, aqui ele fala sobre o sinal de Noé, né? Então, ele começa com um trecho de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, 26 a 30, né? Falando sobre como, né? Ele fala, bem como era nos dias de Noé, então será como nos dias, né, do Filho do Homem. As pessoas estarão comendo, bebendo, se casando e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, né? Então o dilúvio veio e destruiu a todos, né? Ele fala, da mesma forma era assim nos dias de Ló, né? As pessoas estavam comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, fogo e enxofre, né, desceram do céu
e destruiu a todos, né? E será dessa forma no dia que o Filho do Homem será revelado. Então, né, você tem algumas passagens nos evangelhos onde Jesus fala sobre os últimos dias, né? Sobre o final. Não é só em Apocalipse que a gente, né, Jesus mesmo está falando, olha, né, cuidado, porque vai ter uma época onde as pessoas vão estar, né, vão estar completamente alheias e dispersas e vivendo a vida dessa forma, dissolutamente, mas vai haver um juízo como houve, né, no tempo de Noé, através da água, né, a terra foi destruída através da água, só que, né, quando Jesus retornar, não vai ser com água, vai ser com fogo, né? Então, né, o autor começa aqui, o que aconteceu no passado irá se repetir no futuro com resultados parecidos, né? Nós somos uma espécie muito previsível. Então, ele fala, passagens como Lucas e Mateus documentam, né, essa oração de Jesus, nessa declaração de Jesus, clarificando que o final da era, né, virá, e quais são os sinais que a gente deve estar atento, né? A gente tem que estar prestando atenção. Então, o final da era, adicionalmente, será conhecido como a segunda volta de Jesus. A segunda volta não, a segunda vinda, né? Ou a primeira volta, porque Jesus veio, ele, né, ascendeu aos céus e ele irá retornar, né? Portanto, nós devemos interpretar essas passagens através do contexto, né? Que, vamos dizer, abre os nossos olhos, né, para entender como será a última geração, né? Como serão os dias dessa última geração, né, que antecede o retorno de Jesus, né? Não é uma coisa perplexa, né, que as pessoas tenham que prestar atenção nos últimos sinais, como se fosse nos sinais que aconteceram na pré-história, né, no mundo pré-diluviano. Ele fala, não nos deixa, vamos dizer, atônitos, né, que a última geração avisada por Cristo, ela, vamos dizer, envolve uma narrativa épica que relaciona Noé e o dilúvio, né, naquela era onde foi testemunhado no livro de Gênesis, né, em que muitas pessoas consideram como mitologia e ficção. Então, o que o autor está falando aqui? Ele está falando, olha, afinal de contas, o livro todo né, envolve a questão de Gênesis 6 e do dilúvio, de como Deus, né, destruiu aquela época. Então ele está falando, olha, as pessoas consideram aquilo como ficção, né, como mitologia, como é simplesmente uma história bíblica. Mas ele está falando, se fosse assim, por que Jesus então ele declarou que exatamente são os mesmos sinais que vão preceder, né, a segunda vinda de Jesus, são os mesmos sinais que causaram aquela destruição em Gênesis, registrado em Gênesis? Então, assim, né, para a gente prestar atenção, literalmente, né, ele fala, abriu o olho aqui e olha, né, Jesus inclusive relaciona, fala, havia um tipo de sociedade, né, um tipo de comportamento humano que fez com que Deus julgasse, né, a terra, a humanidade naquela época, e que, vamos dizer, esses mesmos comportamentos vão ser reproduzidos nos últimos dias, né? Inclusive em Lucas aqui ele fala também de Sodoma, né? Aquela corrupção moral absurda, né? E querendo ou não, pessoal, como os dias que a gente vive hoje, né? Se a gente for analisar, realmente a gente já não está muito parecido, não está muito aproximado do que a gente consegue ler naquela, né? Tanto em Sodoma quanto na época do mundo pré-diluviano. Então ele continua aqui, essa última geração, ela provavelmente será a mais arrogante, né? Também por ignorar, né, a Bíblia, né, e os seus avisos e as suas verdades, né? Essa geração, ela pode ser, né, considerada a mais cega, né, a respeito da verdade,
e despreparada para o que irá acontecer. Então, ele fala novamente, cegueira espiritual não é uma coincidência, né? Isso faz parte do aviso, né, profético para essa última geração. Então a gente lê também, inclusive, Paulo falando para Timóteo, né, as características da geração final, né, que seria egoísta, seria, né, desrespeitosa, né, toda aquela lista ali de arrogante, né. Então ele fala que, né, a ubris dessa geração é um componente crucial, como sendo um sinal de Noé, né. Então, se a gente vê que um movimento aí mundial se usa a palavra orgulho, né, como bandeira, vamos dizer, para se autodenominar, né, orgulho, que é a forma, é o pecado que fez com que Lúcifer caísse, né, de certa forma o pecado original, né, querer ser como Deus, né, desobedecer a Deus, ser rebelde, né, todas essas características que são luciféricas, satânicas, né? A gente vê isso sendo promovido na sociedade abertamente, né? Como se fosse o maior traço, né, de personalidade, que todo mundo deveria ser arrogante, assim, né? Então ele está falando, olha, né, esse livro aqui, ele exatamente aponta para esses sinais, né? Esse sinal e ele fala, o sinal de Noé não se refere simplesmente ao dilúvio, né? Também não só se refere ao arco-íris como sendo o sinal do pacto entre Noé e Deus, né? Quando Deus prometeu que nunca iria destruir mais a terra por água, né? Então não é à toa que parece que, né, esse grupo pega né, esse fenômeno natural, mas que na Bíblia é relacionado com uma promessa de Deus, para basicamente meio que falar assim, ó, olha aqui, né, não se esqueça que você não pode destruir mais a gente, entendeu? Como já destruiu no passado, né? Olha aqui, né? Usando o próprio símbolo, né? Só que, né, talvez eles não saibam que Deus não vai mais destruir com água, né? Vai ser com fogo, né? Então ele fala aqui, né, entendendo, né, o sinal de Noé, nós vamos aprender, né, e vamos nos preparar sobre as circunstâncias dessa última geração, né, que trouxe o dilúvio, né, sobre aquela sociedade, né? Então Jesus ele profetizou, né, a respeito de circunstâncias que seriam paralelas nos últimos dias como os dias de Noé. Então o destino dessa geração ele não será manifestado, né, através de um julgamento pela água, né? Mas Deus não prometeu que ele nunca mais iria julgar a humanidade, né, ou iria punir a humanidade. Ele só prometeu que não seria através de água, né? Então a humanidade será julgada como fogo, né, com fogo, como da mesma forma como Sodoma e Gomorra foram punidas, né? Por isso que o sinal de Noé também é ligado com Ló no no Evangelho de Lucas. Tanto Mateus como Lucas, eles ecoam, né? Eles fazem menção à negligência, né, do povo, e como também, vamos dizer, essa corrupção dos nefilins, né, botou aquela geração em perigo, né? Então, inclusive no livro de Enoque, né, a gente lê que muito dessas práticas, essas aberrações sexuais, foram induzidas também por esses seres, né, por esses nefilins. Eles, enfim, iniciaram a humanidade uma série de práticas demoníacas. Eles mesmos eram demônios, né, eram anjos caídos, enfim. Então não só questão de magia, de bruxaria, né, de guerra, de derramamento de sangue, mas também na questão sexual, né? Então ele usa aqui, né, ele vai pegando vários exemplos, não só o bíblico, né, mas que mesmo em exemplos contrários, como por exemplo ensinamentos gnósticos, né,
você consegue ver o mesmo princípio, né? Então ele fala assim, olha, de acordo com os ensinamentos gnósticos, né, o dilúvio foi um protótipo para o final da era, né, o final dos dias. Portanto, o final da era será uma destruição catastrófica com fogo, né? Então ele fala aqui, por exemplo, o Popol Vuh, né, também registra um dilúvio de fogo que irá destruir essa era, né? Enquanto o dilúvio, né, de água destruiu a última era. Ele fala as lendas indígenas norte-americanas, elas também fazem menção sobre como uma catástrofe inevitável vai acabar com uma era. Ele fala, o Popol Vuh aqui é aquele registro maia, né? Sobre, lembra, 2012, enfim, mas que basicamente 2012 iria se iniciar uma última era, enfim, que também passaria por uma catástrofe, né? Então aqui ele fala, né? Então tanto a antiga cultura maia quanto, né, vamos dizer, os relatos astrológicos babilônicos contêm catástrofes, né? Registram, né, catástrofes causadas por fogo em momentos específicos, conforme ciclos, né, de precessão celestial. Ele fala aqui, lembre-se, né, que os sacerdotes egípcios, né, que Platão relata em Timeus, né, eles avisam a futuras gerações que a Terra iria passar por vários traumas, né, através de catástrofes globais causadas por fogo, água, e que isso iria se repetir. Então, esses apocalipses, vamos dizer, essas revelações, né, sobre julgamentos recorrentes, eram uma doutrina fundamental, né, na antiguidade. Então, ele fala, o autor romano Sêneca, ele faz menção a um outro autor chamado Berosus, dizendo que quando os planetas se alinhassem em Câncer, o mundo seria consumido por fogo, e quando os planetas se alinhassem em Capricórnio, o mundo seria consumido por água. Berosus foi um dos diversos autores antigos que citavam, né, destruição global em ciclos de tempo, né? Mas, de acordo com o autor John Michael Green, né, o Berosus é o único astrônomo que fixou datas para esses eventos cataclísmicos, né, baseados em alinhamentos astrológicos e em precessões celestiais, né, das eras zodiacais. Então, a órbita da Terra move, né, de equinócio a solstício, né, através, né, de todo o zodíaco, basicamente a 1 grau a cada 72 anos. Então, um grande mês zodiacal leva 2160 anos, né, de cada era, vamos dizer. Então, né, para ficar em cada, por exemplo, a era de peixes, a era de aquários, né, isso basicamente dura 2000 anos, né. Eu faço menção disso no Aurora também, né, é o grande ano, né. Então, esses sinais astronômicos, eles marcam, né, passagem de ciclos, né, que a gente pode, inclusive, relacionar com o que Jesus fala, né, nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Fala que irão haver sinais, né, no sol, na lua e nas estrelas, né. Inclusive, a Bíblia fala que Deus criou os luminares, né, o sol, a lua, as estrelas, para o quê? Para servirem de sinais, né, marcar tempos, né, estações. Então, uma coisa é a astrologia para tentar fazer divinação, né, para tentar adivinhar o futuro, para tentar, né. Outra coisa né, a natureza serve como um grande relógio, né.
Deus é tão perfeito que, né, a passagem do tempo é marcada exatamente pelo, né, pelas, né, pessoal, não é pelo nosso relógio. O dia e a noite, cada unidade de tempo é marcada pela passagem desse mecanismo perfeito que Deus criou, né? Marca dia, semana, mês, ano, né? Esses ciclos maiores. Então, o que a gente realmente pode prestar atenção e deve prestar atenção também são nesses sinais, porque Jesus fala que a gente deveria prestar atenção nesses sinais também, né? Então, na terra, as nações elas serão, vamos dizer, se tornarão angustiadas e perplexas, né? O coração dos homens, né, irá desfalecer de terror, né, com, vamos dizer, com antecipação da chegada, né, do fim dos tempos, né? Quando os corpos celestes serão abalados, ou em outras traduções, os poderes do céu serão abalados, né? Então, o mundo, a era antediluviana, foi destruída por causa da maldade, né, e da violência, né, e por causa dessa rebelião causada, obviamente, pelo pecado, pela queda do homem, mas também pela essa indução dos nefelins, né, Então não foi só, a gente precisa entender que não foi só, né, o pecado original ali de Adão e Eva, mas que, né, o inimigo continuou com um plano de condenar a humanidade, né, porque havia já uma promessa, né, um proto-evangelho lá, quando Deus fala que colocaria inimizade entre as descendências, né, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, que, né, a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente e essa morderia o seu calcanhar. Então, já está anunciando que Jesus, né, o Messias, iria esmagar a cabeça da serpente e restaurar, né, a humanidade. Então, a era antediluviana vamos dizer, um paralelo que a gente deve estudar, né, para entender como era aquela sociedade, né, corrupta, violenta, né, e que a gente já, né, hoje em dia cada vez mais a gente vê esses paralelos, né. Então ele fala que um livro dos gnósticos chamado, né, do Espírito Invisível, ele corrobora com esse pensamento também, notando que a raça incorruptível, que a posteridade de Sé também será a causa, que foi a causa da destruição no dilúvio, será também a causa da destruição nessa era, né? E o autor fala, eu penso que é perturbador e chocante, né, como nós encontramos paralelos diretos, né, entre a atual geração e, né, as últimas 3 gerações que precederam o dilúvio, né? Então ele fala, o livro da sabedoria documenta, vamos dizer, as maldições dessas últimas gerações antes do dilúvio, né? Então fala assim, uma bênção estava na arca de Noé, né, que permitiu com que os justos sobrevivessem, mais uma maldição estava sobre ídolos feitos por mãos humanas. Então o julgamento divino de Deus caiu sobre os ídolos pagãos, porque apesar deles terem sido feitos por algo que Deus tinha criado, né, eles se tornaram coisas terríveis, né, que, vamos dizer, prenderam almas daquelas pessoas tolas, né? Então a imoralidade sexual começou quando os ídolos foram inventados, quando eles corromperam a vida humana, né, a partir do momento que o primeiro foi feito. Ídolos, eles nunca deveriam ter existido, né? E foi o orgulho humano que trouxe eles para o mundo e que rapidamente causou com que houvesse uma destruição. Ele fala assim, então, quando havia, por exemplo, um pai, né, que estava sobrecarregado de pesar
por causa da morte de um filho, e ele fez uma imagem desse filho, né? Ele tá dando um exemplo aqui, né? E ele começou, por exemplo, a adorar essa imagem, né? Ou cultuar essa imagem, né? Então, culto aos mortos, por exemplo, né? Então, ele começou a honrar, né, esse ser humano morto como se fosse um deus, né? Fazendo cerimônias, né? E acabando, né? É tipo uma corrupção, né? Acabando, o filho passa a virar uma entidade, né? Como se fosse um santo, né? Não é tão comum as pessoas pegarem uma pessoa viva e começarem, não, vamos, né, canonizar essa pessoa, e começam, né, a orar para essa pessoa que, né, que morreu, que era uma pessoa humana falha, né, pecadora como todos, né, e começam a criar um culto, né, como se o espírito dessa pessoa tivesse algum poder, alguma influência sobre a vida dela, né? Então, né, ele fala, naquela época, esses costumes ungodly, né, que são obviamente contra Deus, começaram a ficar cada vez mais fortes, né? Finalmente, né, isso acabou se tornando lei, e os ídolos passaram a ser adorados, né, como dirigentes poderosos, né? E isso se tornou uma armadilha mortal, porque as pessoas que estavam, vamos dizer, com problemas, que estavam, né, com dificuldades, né, ou mesmo debaixo da autoridade do governo, autoridade real, né, elas começaram a pegar esses objetos feitos com pedra ou com madeira, né, e começaram a honrar e dar honra, né, que era reservada para Deus, né, e começaram a direcionar isso para esses artefatos feitos pelas mãos humanas. E pessoal, a palavra no grego, né, a tekne, é a mesma de tecnologia, então não tem diferença se você adora uma coisa feita de pedra ou se você adora uma coisa feita de silício, né? Adorar uma inteligência artificial feita pelo homem, e que é o que a gente está se dirigindo cada vez mais, né? Já está pipocando por aí religião de inteligência artificial, né? Que vai ser, né, vai estar completamente conectada com a religião dos últimos dias, né, do sistema da besta, do anticristo, né, que o falso profeta vai ser uma religião com tecnologia também. Mas é que tá, né, o conceito de tecnologia é o mesmo. Se eu uso uma técnica para esculpir uma pedra, uma madeira e fazer um ídolo, não tem diferença de eu no computador ali desenhar um ídolo e adorar essa imagem. É o mesmo conceito, né? Então, né, daí, olha só como a corrupção, né, eles começaram a sacrificar, assassinar os seus filhos em rituais de iniciação, né, e celebrados nos mistérios secretos, né, e também com cerimônias de orgias, né, e de práticas não naturais, né? Então, olha só, tá estritamente ligado, né, o pecado do derramamento de sangue, né, com a prostituição e com, né, a magia sexual, né? Tudo isso abre as pessoas o quê? Para sofrerem ação demoníaca, né? Serem, vamos dizer, influenciados literalmente por demônios, né? As pessoas perdem a sua integridade, a sua autonomia, e começam a ser usados como instrumentos dessas entidades, desses seres, né? Então eles não mais mantinham, né, as suas vidas e os seus casamentos puros, né? Um homem podia matar um outro homem, né, num ato de traição, né? Ou ele podia cometer adultério, né, com a sua mulher, né? Então tudo estava completamente né, encharcado de assassinato, de sangue, de roubo, de engano, de corrupção, de desordem,
de mentira, de engano a pessoas inocentes, ingratidão, decadência moral, perversão sexual, casamentos quebrados, adultério, imoralidade e adoração dos ídolos, né, quais os nomes nunca devem ser pronunciados, foi o começo do fim, né, porque o resultado de tudo parte daí. Então, interessante, né, relacionar como a corrupção inicial é espiritual. Quando a pessoa, né, a primeira coisa que desvia é Deus, porque óbvio, se você está relacionado com Deus, você vai ter o padrão moral determinado por Deus, né, o que é saudável, o que é santo. Então, a partir do momento que se desvia de Deus, aí degringola, é um processo, né, de decadência contínuo. E como a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo, né? Um pecado vai levando a outro, né? E quando a pessoa vê, ela está completamente escravizada, né, nessa situação deplorável, né? Então, ele fala, essa passagem desse livro da sabedoria dá, né, um contexto por um comportamento que, inclusive, era permitido, encorajado, né, pela realeza, né, da época, que era completamente corrupta, né? Então essas depravações era vamos dizer, um traço, né, uma assinatura daquela geração, e não deixa de ser da nossa, né, o que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Então, a primeira perversão foi idolatria, né? Então, o dicionário bíblico Nelsons define ídolo ou imagem como um símbolo de um objeto de adoração ou de um falso deus, mas comumente uma estátua, né? Ou algo produzido pelo homem que né, como se fosse um substituto para Deus, né? Então, talvez a melhor definição de ídolo é algo que nós fazemos, que nós transformamos em um Deus, com letra minúscula, ou qualquer coisa que se coloca, né, na verdadeira adoração entre nós e Deus, né? Qualquer coisa que toma o lugar de Deus, né? E o dicionário Webster define ídolo como uma imagem ou um objeto de adoração. Então, como isso reflete a nossa geração, né? O autor pergunta. Ele fala, nas religiões panteísticas, né, toda a adoração aos seus deuses é feito através de idolatria. Desculpa. Todos utilizam ídolos na sua adoração, né? Todos se ajoelham e se prostram a estátuas, a esses objetos, né? Ou a árvores, né? Como parte das suas cerimônias ritualísticas, né? Então, né, adorar uma árvore, né? Não precisa a madeira estar cortada e estar talhada, né? Você adorar mesmo uma árvore, que é um ser vivo, né, que tem várias culturas, né, adoração de árvore, né, é idolatria, não deixa de ser idolatria, né? Então ele fala, o cristianismo também, né, passou, infelizmente, né, o pecado da idolatria vamos dizer, né, se esgueirou dentro do cristianismo, né? Então, cristãos, né, dessa geração e muitos de gerações passadas também são culpados, né, de quebrar o segundo e o terceiro mandamento a respeito da idolatria, né? Então ele fala, vamos olhar com cuidado o terceiro mandamento, né, em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4 e 5, né? Então, você não deve fazer, né, nenhum ídolo, né, de nenhuma forma, de nada nos céus, né, ou na terra, ou nas águas, né? Você não deve se prostrar ou adorá-los, né? Então, as nossas igrejas estão inundadas com ídolos que supostamente adoram, né, ajudam a adoração, auxiliam na adoração, né? Como uma cruz, né, um ícone, um rosário, né,
são exemplos que muitas vezes as pessoas, é uma coisa inocente, né? Mas é empregado como um intermediário entre, né, Deus e nós. É o chamado tal de ponto de contato. Apesar de, né, toda a Bíblia, no Velho Testamento todo, né, sempre Deus condenar a idolatria, e o próprio apóstolo Paulo fala que qualquer pessoa que se prostra perante um ídolo, perante uma imagem, está se prostrando perante um demônio, que atrás de cada ídolo existe um demônio, né? Então, as igrejas estão inundadas com ídolos que, né, de forma imprudente, estão sendo usados, né, para adoração, que não é para Deus, pessoal, né? Você está rezando para um santo, você está rezando para um santo, que na verdade aquela pessoa está morta, você está rezando para um demônio, né? Não é para Deus, né? O segundo e o terceiro mandamento são claros. Deus, né, nos ordena que nós nunca criemos, né, imagens de seres ou mesmo de objetos, né, nos céus ou na terra ou nos mares, nos oceanos, como forma de adoração. Então, adorar o sol, né, tem várias religiões que o culto é o culto ao sol, né? Adorar a lua, as estrelas, astrologia, não, é a influência do tal planeta na minha vida. Não, você tem que buscar o quê? A influência do Espírito Santo, que Deus determina na sua vida, não é o que o planeta foi criado por Deus, né? Inclusive, né, muitas dessas sociedades acreditam que cada planeta é um logos, é um arquétipo, ou é um arcanjo, entendeu? Então, adorar anjo, adorar qualquer coisa que é criada, você está pecando contra Deus, porque todas foram criadas por Deus, e você não é nada merece adoração a não ser Deus, né? Então, as pessoas adoram alguém, né? Alguém vivo, um guru, não, é o guru, né? Quantos cultos que muitos acabam ou em abuso sexual, né? Escândalo, ou em até mesmo assassinato de massa, né? Lembra Jim Jones, adorando pessoa, né? A pessoa está ali viva, né? cheia de pecado, né? E as pessoas adorando, né? O guru, o Osho, sei lá, tem tantos, né, pessoal? Maharishi, enfim. Né? Aqui mais recentemente João de Deus, né? Então, qualquer lugar que se diz um templo, né? Mas você chega lá, o troço está todo adornado, né? Cheio de imagem, né? Tá cheio de demônio, né? Então, né, ele cita aqui Êxodo 20, né, o versículos 24 a 26, né? Então, fazer um altar, né, da terra e sacrificar, né, os seus sacrifícios, né? Se você fizer um altar de pedras para mim, não faça com pedras talhadas, né? Porque você irá, vamos dizer, corrompê-las com o uso de ferramentas, né? Não faça um altar com degraus para que, né, a nudez do sacerdote seja exposta. Enfim, mas o que é interessante, quando um altar era feito, era com pedra, pessoal, né? O altar, o quê? Para colocar o sacrifício. A ação do homem sobre a pedra, ela já contaminava a pedra. Então, nesse quesito de Deus está falando assim, olha, não precisa você interferir em nada, né, do homem ali para você, por exemplo, com um artifício, né, porque ele já sabia que o coração do homem era corrompido e que o homem ia começar a entalhar pedra, ia começar a fazer, né? Então não, ele fala, pega a pedra natural, aquilo que eu fiz, e só junta a pedra, amontoa ela, né? Muitas vezes unge, né? Como a gente lê em vários momentos que os patriarcas faziam um altar, né? Eles simplesmente pegavam a pedra e ungiam a pedra, né? Como símbolo de santificação, mas eles
não iam talhar, não iam esculpir a pedra, porque parece uma intervenção do homem sobre aquilo que Deus fez, que é natural, né? Tem aquela passagem que Moisés, Deus pede para que Moisés fale com a pedra para que, né, a água saia da pedra para dar água para e Moisés o que vai lá e bate com o cajado, né? E Deus, isso fez com que Moisés não entrasse na terra prometida, porque ele desobedeceu. Primeiro ele desobedeceu a Deus, mas assim a impressão para os outros é que foi a ação de Moisés bater na pedra que trouxe a água, né? Não foi ele. Então, além de desobedecer, ele estava de certa forma roubando a glória de Deus, né? O povo tinha que entender não, que aquilo era uma ação de Deus, não era a ação do homem, não era a ação nem de Moisés, que era, né, um sacerdote de Deus, né? Então, de novo, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Então ele fala, os únicos objetos de adoração permitidos, né, por Deus, né, era o que simbolizava o trono de Deus na terra, tais como a Arca da Aliança, né? Ele era um único objeto, né, que deveria ser guardado no Santo dos Santos, né? Mas era um objeto que, inclusive, servia como um assento, né? Porque a ideia da arca é que Deus, né, a presença de Deus estava ali sobre a arca, né? Então, vamos dizer, a adoração não era direcionada à arca em si, mas era aquilo que estava, que é imaterial, que é invisível, que está, né, que é Deus, que está sobre a arca, né? Então, essa geração, né, a nossa geração idolatra muitas coisas, né? Nós idolatramos pessoas famosas, né, simplesmente porque elas são famosas. Nós idolatramos poder e dinheiro, né? Nós idolatramos computadores e tecnologias como sendo, né, os deuses do nosso futuro, né? Como sociedade, nós nos prostramos todos os dias a essas coisas como sendo os nossos mestres, os nossos deuses, né? Nós não controlamos eles, mas nós passamos a ser escravizados por eles, né? Eu acrescento aqui, muita gente idolatra governo, né? Idolatra instituições humanas, né? Além de nós mesmos, né? Do próprio self, né? Hoje em dia é a cultura do self, né? É uma auto-idolatria, né? A nossa civilização moderna é uma civilização que basicamente é um monumento à idolatria, né? Onde o ato de idolatrar está tão enraizado e é tão inconsciente, muitas vezes está tão no automático, né, que as pessoas e é tão estimulado também, né, esse ato de idolatria que vira quase que uma segunda natureza das pessoas, né? No sentido quase realmente passa a ser natural, né? Algo que é completamente, né, não natural e repreensível, né? Então ele fala, nós não somos melhores do que os nossos antepassados, né? Nós utilizamos a tecnologia, né, e idolatramos a riqueza que a tecnologia cria, né? Nós ficamos deslumbrados, né, pelo mal, né, e pelas sugestões hipnóticas dadas por esses espíritos malignos, né, que astutamente eles brincam com as nossas vulnerabilidades narcísicas, né? O nosso narcisismo, né? De ganância, né? De ciúme, né? E obviamente isso é completamente autodestrutivo. Então, né, a sociedade contemporânea está, vamos dizer, hipnotizada, né, pela essa tecnologia que é sim instruída, né, por esses seres. Eu já citei aqui várias vezes o George Rose, lá, o presidente do CEO do D-Wave Computer, a primeira empresa de computação quântica do mundo, né, falando, não, isso aqui é um altar para os deuses alienígenas, né?
cara fala publicamente isso, né? Então, essa geração está se provando como sendo a mais perversa, né, e arrogante das que andou sobre a face da terra, né? Produzindo idolatria em massa, né, como nenhuma outra geração anteriormente, né? Idolatria irá reinar suprema como religião, né, como parte de cerimônia religiosa na vida cotidiana, né, da grande Babilônia. Isso, né, quando a gente lê em Apocalipse, a religião da grande Babilônia, né? Ela introduzirá um novo paradigma para que todos os ídolos, né, no meio da tribulação, aponte, né, para o anticristo, né, quando ele quiser ser adorado como Deus ali no terceiro templo, né? Então essa grande religião mística, né, da antiguidade será mais uma vez imposta sobre, né, a humanidade nos últimos dias através de um governo global, né? Então, pessoal, de certa forma, isso aqui pode servir como um altar, né, que todo mundo carrega no bolso. Então, se muitas vezes antigamente as pessoas precisavam ir num espaço físico, num templo, para, né, cometer né, a sua idolatria, isso aqui pode se tornar uma ferramenta de idolatria, né? Não só de nós mesmos, mas de tudo que está sendo, né, que estão nos condicionando, né? Inclusive, já falei aqui há muito tempo atrás sobre tecnologias de que, né, eles vão conseguir monitorizar, né, inclusive o nosso pensamento, para saber se a gente, né, se as pessoas naquela época vão realmente estar adorando ou não, né? Tá estritamente ligado com a marca da besta, né? Que a marca da besta não é só a tecnologia para comprar e vender, mas é intrínseco nela esse ato de adoração ao anticristo, né? Vai ser exigido para as pessoas poderem participar na sociedade, né? Esse ato de adoração, a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser, mas vai ser tão elaborado que o próprio sistema vai saber se a pessoa está sendo sincera, né? Vai conseguir ler o cérebro da pessoa, ver se ela está fazendo figuinha ou não. Entendeu? Né? Então, o livro da sabedoria declara que, registra, né, que os adoradores do mundo, né, antediluviano, eles assassinavam os seus filhos em rituais né, iniciatórios da sua religião universal. Ele fala, eu não sei se sacrifício de crianças será parte, né, da religião dos últimos dias, mas ele fala, certamente nós estamos sendo preparados, né, por uma possibilidade abominável como essa, né? Peraí, deixa eu... Então ele fala, ele continua assim, certamente isso fazia parte do culto, né, a Poseidon e o culto a Moloque, né, que também, vamos dizer, contaminavam toda a região daquela época, né, todo o Oriente Médio, né, e que inclusive, vamos dizer, penetrou, né, em Israel, em Israel, Judá, né, a gente lê na Bíblia que Salomão, por exemplo, criou um templo para Astarote, para Moloque, né, onde houve sacrifício também. Então ele fala mesmo que a religião dos últimos dias não incorpore o sacrifício de crianças nas suas cerimônias de iniciação, a nossa geração, ela sem dúvida já está, vamos dizer, culpada
pelo sacrifício em massa, do infanticídio, do aborto, né? Pessoal, a gente já, né, inclusive hoje em dia no TikTok, na internet tem, né, grupos satânicos que ensinam as meninas que forem abortar a, durante o aborto, fazer um ritual satânico. Isso é uma coisa que você fala, não, parece que é coisa de filme de terror. Não é, pessoal, isso é, né, relatado na imprensa americana, né? Isso está disponível, infelizmente disponível para as pessoas terem acesso, as meninas, as adolescentes terem acesso através de rede social, de TikTok, o quê? Sabe, já não basta ela estar, né, realizando um aborto, uma coisa terrível que causa, sabe, muitas vezes consequências físicas, muitas vezes meninas que desenvolvem, sabe, problemas de câncer no ovário, de consequência desse ato, né? Né, em cima disso ainda fazem um ritual satânico, pessoal. Isso, sabe? Então você fala aí, peraí, então a gente já está vendo, isso já é fato, né? Já é um culto atual, né? Então ele fala, né, considere a crise do aborto, mais de 1 milhão de abortos são feitos nos Estados Unidos a cada ano, né? Com incontáveis feitos ao redor do mundo, né? Então, basicamente 1 em cada 4 gravidezes, né, são abortadas nos dias de hoje. Então, vamos dizer, a carnificina de crianças, né, de bebês, é um traço completamente degenerado da nossa geração, né? Mas isso tem sido diabolicamente disfarçado, né, sobre a doutrina da liberdade de escolha da mulher, né? Então, o aborto virou uma doutrina, né, para os progressistas, né? Então, ele fala aqui, olha, os nazistas, eles também falavam os mesmos, né? A galera da esquerda que fala, não, os nazistas falavam a mesma coisa, promoviam abortos, né? E ele fala o quê? E também os globalistas, né, desde a Sociedade Fabiana, né, promovidos pelo Fundação Rockefeller, todos eugenistas, né? Que, não, vamos praticar, né, a melhoria da raça humana através do controle populacional, né? Inicialmente fundado aqui por exemplo, a família Rockefeller, Harriman, né, e a família Dupont. Então, o aborto ele é resultado direto do dogma eugenista, né, de controlar a população inferior, aqueles, né, os comedores inúteis, né? Então, em 2006, o Planned Parenthood, né, que é o órgão, né, oficial do governo americano para aborto lá, ele recebeu 1/3 dos seus fundos, né, de fundações globalistas livres de impostos. Olha isso, né? Como né, fundações, ONGs não governamentais. Então, o aborto faz parte do sistema, né, antediluviano, que fez com que Deus, né, o derramamento de sangue, isso clama, né? A Bíblia fala que o sangue clama pela justiça, né? Então, né, o Azazel, que era um dos, né, filhinhos originais, né, ele ensinou às mulheres antediluvianas a doutrina e a metodologia do aborto. Vamos encerrar aqui, pessoal, né? Então, é o que a gente lê, né, pessoal? Que não há nada de novo debaixo do sol, né? Só que muitas vezes as pessoas sem nenhum conhecimento, né, e as meninas são doutrinadas. Não, é a minha autonomia, né? É a minha liberdade, né? Então, olha só como é satânico. Primeiro, eles
sexualizam a geração, né? Inundam todo mundo de sexualidade, pornografia, para depois falar o quê? É para ter casamento? Não, não é, você transa com seu namorado, mas depois você tem que casar com ele, tem que criar o filho, não. A gente quer o quê? Se engravide para o quê? Para que você aborte. É isso, pessoal. A gente é uma sociedade que promove, bombardeia com sexo, 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 para depois o quê? Não, casamento, não tem casamento, não é para o quê? Livre-se, né? Seja livre, exerça a sua liberdade, sacrifique, né, a criança, né? Pessoal, mais satânico que isso não existe, né? Enfim, se você assistindo esse vídeo, de repente caiu a ficha, você falou, nossa, eu não tinha prestado atenção que esse é o mundo que a gente está vivendo, né? E que o pessoal tá, como, né, a Bíblia diz, sabe, vai aumentar, a corrupção vai aumentar, pessoal, né? Mas a boa notícia é que Jesus, né, ele vai retornar e vai, né, interromper, né, esse processo, graças a Deus, né, vai exercer justiça. Mas se você não tiver confessado a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, se você não tiver demonstrado, né, que Ele que você quer estar do lado de Deus, né, você vai estar do outro lado, você vai estar rejeitando a Deus, né? Não tem meio, né, não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou, né, a gente fala sim para Deus ou a gente fala não para Deus. Não falar sim para Deus é falar não para Deus, né? Não tem outra escolha. Não, é mais ou menos assim, não, pessoal. Então, quem não está falando sim para Deus, está falando sim para o diabo, né? Está falando sim para o outro lado. Por tudo que envolve estar do outro lado, toda essa mentalidade, sabe, esse exercício de orgulho, de assassinato, de corrupção, de perversão. Então, falar sim para Deus é falar, não, eu não quero ter nada com isso, né? Eu quero, sabe, me alinhar com aquilo que é reto, aquilo que é santo, com aquilo que é amoroso, com aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é bom, né? Então eu vou te convidar a fazer uma oração hoje, né, comigo aqui, exatamente para você externalizar esse desejo, né, gerado no teu coração do que de ser um com Deus, de estar alinhado com Deus, de receber o Espírito Santo de Deus em você. Amém? Então, isso é bíblico. Quando a gente confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, quando a gente confessa que a gente acredita que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele vai retornar, né, a gente é selado com o Espírito Santo dele. Amém? E é o Espírito Santo que é a nossa garantia, né? É o nosso penhor. A Bíblia, inclusive, fala isso, né? Nós já temos uma garantia da nossa salvação através do Espírito Santo habitando em nós. Então vamos fazer essa oração. Coloca a mão no seu coração. Ora comigo assim: Senhor Jesus Cristo, hoje eu peço a Ti perdão pelos meus pecados, Pai. Eu reconheço a minha falha, o meu erro, a minha necessidade de ser salvo por Ti, de ser lavado, purificado e redimido pelo Teu sangue, Pai. Então hoje, Pai, eu Te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço a Ti perdão, Pai, por todos os atos, Pai, que eu fiz que me levavam para longe de Ti, Senhor. Todas as vezes que eu permiti com que o mal agisse na minha vida, eu me arrependo disso, Pai. E hoje eu quebro, Senhor, eu anulo, eu encerro, eu cancelo qualquer legitimidade, qualquer autoridade que eu dei para as trevas agir na minha vida, Pai. É encerrado hoje na autoridade do Teu santo nome, Pai, do nome de Jesus, porque eu faço uma nova e eterna aliança, Senhor, uma aliança superior. No Teu nome, Jesus, no Teu sangue derramado, eu recebo, Pai, o Teu sangue que me purifica de todo pecado. Eu recebo em mim a Tua vida, o Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado. Eu peço, Senhor, seja entronizado na minha vida, cumpre em mim o Teu querer. Faz a Tua vontade boa, perfeita e agradável na minha vida. Eu quero, a partir de hoje, ser conduzido, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Eu peço da ordem aos Teus anjos ao meu respeito. Cumpre em mim o Teu querer. Peço, Senhor, me sela com o Teu Espírito Santo da promessa e me escreva o meu nome no Teu livro da vida. Eu Te louvo e Te agradeço pela Tua graça, pela salvação, pela Tua obra na minha vida.
Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, nós temos um documento vivo aqui, que é a Bíblia, que é o Verbo, que é Jesus, né? Que te garante que então você agora é uma nova criatura, é um novo ser, você nasceu de novo, nasceu do Espírito, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, agora é começar a andar, né? Andar no caminho que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma rotina de oração, de leitura, busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo, né? Para você crescer na graça e no conhecimento de Deus, ser discipulado por pessoas, né, irmãos mais velhos que já estão nessa caminhada, né, que também tem o mesmo Espírito Santo que você agora recebeu, mas uma igreja que seja verdadeira, né? Infelizmente tem falsas igrejas, né, pessoal? Igrejas que promovem tudo isso que a gente falou hoje, né, essa agenda demoníaca, obviamente não é uma igreja, né? Então essas coisas são um pouquinho mais fáceis de identificar, né? Então, quando você for visitar, presta atenção, qualquer discurso, né, lacrador, woke, né, de ideologia de gênero ou esquerdista, né, sai correndo. E também tem algumas seitas que, por exemplo, não reconhecem que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, é simultaneamente, né, homem e Deus, ele é Deus encarnado. Então, quando você for visitar, pergunta, né? Fala assim, olha, qual que é a doutrina de vocês? Vocês acreditam que Jesus é 100% homem, 100% Deus? Se disserem qualquer coisa diferente disso, agradeça e vá buscar um outro lugar, mas eu creio que Deus vai conduzir vocês a uma igreja onde vocês vão ser acolhidos e vão, né, receber a sã doutrina, a Bíblia mesmo, tá bom? Então, pessoal, a gente, né, encerra o nosso vídeo. Eu lembro todo mundo novamente dos quadrinhos, não perca, tá? Um material para você se divertir, para você... da mesma forma que você gosta de assistir um seriado, de assistir um filme, com certeza você vai, se você nunca leu um quadrinho, você vai gostar demais, pessoal, tá? Aproveite, né? Experimente aí uma nova forma de leitura, de diversão e também de reflexão, tá bom? Desejo uma excelente semana para vocês, a gente se vê quinta-feira, até a próxima, Deus abençoe, tchau!